Muito bom dia, amanhã de domingo e o Viva Mais encerra o mês de julho promovendo saúde e deixando você muito bem informado. Vamos aos destaques da semana. Julho Verde alerta sobre câncer de cabeça e pescoço. Mude um hábito. O que fazer para aumentar naturalmente a vitamina D no nosso organismo? As ações da Unimed Sergipe para prevenir acidentes do trabalho. Veja também técnicas de respiração para fortalecer os pulmões. E ainda, a receita de hoje é uma ótima pedida para os dias mais friozinhos. Creme de abóbora com gorgonzola. O Viva Mais acabou de começar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o Julho Verde. Lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a campanha chama a atenção para a prevenção desse tipo de câncer, que é responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país. Para conversar sobre o assunto, eu convido um oncologista cooperado da Unimed Sergipe, Dr. William Giovanni Soares. Seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando, Dr. William, quais são as áreas que o câncer de cabeça e pescoço abrange, né? Porque as pessoas ainda desconhecem um pouco. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. Os cânceres de cabeça e pescoço, na verdade, eles são um conjunto de tumores que estão presentes na boca, faringe, laringe, nos seios da face, nas glândulas salivares e na tireoide. Então, todos esses tumores dessa região do pescoço, né, e da cabeça, sem ser a parte cerebral, estão abordados nesse conjunto que a gente chama de tumores de cabeça e pescoço. Verdade. Doutor William, a gente foca bastante sempre na questão da prevenção e do diagnóstico precoce, porque infelizmente a gente tem dados aqui de que 70% desses pacientes com esse tipo de câncer, quando eles descobrem que estão com esse tipo de câncer, já estão em estado avançado. Isso procede? Sim, perfeito. Em torno de 60% a 70% dos casos são diagnosticados já em estágio muito avançado, né? E isso prejudica muito o resultado do tratamento. E quando eu falo resultado, não só do ponto de vista de cura, mas também do ponto de vista estético, do ponto de vista de sequelas que essa doença pode trazer. Como a gente está falando de tumores da região da boca, né, incluindo língua, lábio, a parte de laringe, faringe, então isso pode comprometer em muito, às vezes, a deglutição do paciente, a fonação, então o paciente pode ter alguns problemas em relação à fala, né, uma série de sequelas que a gente precisa evitar e que a gente consegue evitar na grande maioria dos casos quando a gente diagnostica em estágios mais precoces, com a doença mais inicial. É verdade, é tudo muito exposto, né? Muito visível. Pois é, por isso que a gente precisa fazer um tratamento multidisciplinar, né? Quando a gente fala em tumores de cabeça e pescoço, a gente, na verdade, quando faz o tratamento desses pacientes, a gente tem um envolvimento de um time muito grande, não só de médicos, né? Oncologista, radioterapeuta, cirurgião de cabeça e pescoço, otorrino, mas também o cirurgião dentista, nutricionista, fono, enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, uma série de áreas que são envolvidas para conseguir... Também, né? Psicólogo, sem dúvida. Sim. Não citei todos. Se eu fosse citar todos, incluiria o patologista, o radiologista, o médico nuclear. Então, são diversos as áreas, né, que nós precisamos trabalhar juntos para conseguir trazer maiores chances de cura, né, que graças a Deus temos hoje tratamentos muito bons, e também reduzir as sequelas que podem acontecer. Verdade. Doutor Giovanni, quando é que as pessoas elas precisam se atentar de que tem algo errado e que precisam procurar o médico para poder checar? Olha, existem alguns sinais que a gente chama de sinais de alerta, né? Então, por exemplo, se você tem uma ferida na boca ou no lábio e essa ferida não cicatriza, já tem mais de 2 semanas, né? Ou você apresenta rouquidão, que também não melhora, né? Não é só um resfriado, uma gripe, já tem mais de 2 semanas de rouquidão.
ou um nódulo palpável no pescoço, uma dor de garganta persistente, você já fez uso de algum analgésico, anti-inflamatório ou até antibiótico, não melhorou, tem dificuldade para engolir, respirar ou sangramento persistente, isso durou mais de 2 ou 3 semanas, procure assistência de um médico, de um clínico, de um otorrino, um cabeça-pescoço, de algum médico seu de família, para que ele possa fazer a avaliação e, se for um tumor de cabeça e pescoço, ter um diagnóstico mais precoce possível. Os tumores de boca, né, incluindo lábio, língua, palato, eles são mais comuns nos homens. A gente tem também uma incidência maior de tabagismo, né? Uhum. Então, a gente tem mais homens, estatisticamente, que fumam e bebem, né? E a gente sabe que essa associação, eu vou até chamar de uma associação explosiva, né, para o surgimento do câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente tem números maiores nos homens em relação às mulheres desses tumores. São números 3 vezes maiores, 2 a 3 vezes maiores nos homens do que nas mulheres. Além da questão do tabagismo, né, e do álcool, como você acabou de mencionar, quais são os outros fatores de risco para esses tipos de câncer? O tabagismo é disparado em primeiro lugar. Então, tabagismo sozinho em torno de 70%, 75% dos casos dos tumores de cabeça e pescoço. Quando associado ao álcool, a ingesta de bebida alcoólica excessiva, o risco de se ter um câncer de cabeça e pescoço é 20 vezes maior do que quem não bebe e não fuma. Então, esses 2 fatores são os principais. Mas, além disso, por exemplo, para o câncer de lábio, né, a gente sabe que o lábio está muito exposto ao sol e a gente mora numa região muito ensolarada. Sim. Então, o sol é um fator de risco também para o câncer de lábio. E temos algumas infecções virais pelo HPV e pelo vírus de Epstein-Barr, que também estão relacionadas ao surgimento de câncer de cabeça e pescoço. A gente foca tanto no diagnóstico precoce, porque quando é descoberto no comecinho, as chances são bem maiores, né? Sim, sem dúvida, né? Por isso que foi instituído há 7 anos, internacionalmente, o mês de julho como sendo o mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Essa é uma iniciativa internacional, né, em que elegeu o dia 27 de julho como o Dia Mundial, né, de combate ao câncer de cabeça e pescoço. E estadualmente também existe uma lei que foi promulgada no ano passado, a Lei 8.770, salvo engano, que institui no estado de Sergipe também o mês de julho como o mês de combate aos tumores de cabeça e pescoço, sendo conhecido como o Julho Verde. Tá? Então, a importância, né, de a gente discutir esse tema, ela principalmente vai para que todo mundo tenha consciência dessa doença, né, que hoje ocupa o 3º ou 4º lugar em alguns estados do Brasil, e a gente possa falar de como prevenir, né? Sinais de alerta que às vezes se confundem com uma infecção de garganta, com uma rouquidão, a pessoa acha que essa rouquidão é porque ele fala muito ou por outra razão, né? E na verdade isso pode esconder um tumor e acho que a pessoa precisa realmente ficar muito atenta ao seu organismo, né? Notar qualquer dificuldade de engolir, notar o surgimento de alguma ferida, algum sangramento, alguma coisa que não seja habitual da sua rotina e que não apresente melhor em 2, 3 semanas, e procurar logo a assistência de um dentista, de um médico, para que ele possa ver se aquilo ali não tem um câncer ali naquela região e tratar precocemente. É isso aí, doutor Giovanni. Então fica aí esse alerta super importante para todos os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Que é isso, prazer, à disposição. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, técnicas de respiração para fortalecer os pulmões e mais ações da Unimed Sergipe para evitar acidentes do trabalho. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas
Apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Você vai aprender agora alguns exercícios que podem ser feitos em casa para reforçar a musculatura respiratória e fortalecer os pulmões. Acompanhe as dicas da fisioterapeuta. Olá, bom dia. Meu nome é Thalita, sou fisioterapeuta. E eu venho neste momento falar com vocês um pouquinho sobre a importância do exercício para a função pulmonar. Muitas pessoas me perguntam, Thalita, teria um exercício que a gente possa fazer para fortalecer o pulmão? E aí é nesse momento que a gente esclarece que não existe, na verdade, uma capacidade pulmonar de fato de se fortalecer a estrutura pulmonar em si. Porém, quando a gente pensa em melhorar a nossa função respiratória, em melhorar a nossa respiração, a gente pode pensar em fortalecer a musculatura que é responsável, de fato, por fazer o ato de inspirar e expirar. Então, quando eu inspiro, ou seja, quando eu encho os meus pulmões de ar, é consequência da contração do principal músculo, que é o diafragma. Da mesma forma que quando eu exalo, quando eu expiro, o diafragma ele faz como se fosse uma espécie de controle da velocidade com que esse ar sai dos meus pulmões. Então, se eu penso em favorecer ou melhorar a minha respiração, eu preciso pensar também em exercício e em fortalecer essa musculatura. Lógico, existem técnicas mais específicas, exige toda uma avaliação inicial. Quando a gente pensa em trabalho direto dessa musculatura, ou seja, com o fisioterapeuta na reabilitação de paciente respiratório. Mas a gente no âmbito domiciliar, os indivíduos, sendo saudáveis, indivíduos sedentários ou mesmo com comorbidades, já com alterações pulmonares, a gente está numa época de pandemia, Covid-19, a gente pode também trabalhar de uma outra forma, de uma forma indireta, para favorecer a minha respiração por meio de exercícios domiciliares também. O primeiro exercício que a gente tem orientado é o exercício de conscientização respiratória, no qual o objetivo é fazer com que o indivíduo entenda qual a musculatura e como de fato precisa respirar, tá? Então inicia-se com uma mão em região de tórax, tá? A outra mão em região de abdômen. Quando o indivíduo inspirar, a mão de baixo ela precisa subir, O abdômen ele precisa crescer, digamos assim, e a mão de cima ficar parada. Então seria isso aqui, eu inspiro, cresço meu abdômen, eu expiro. Para alguns indivíduos podem ser difícil no início, e aí eles podem tentar deitados de barriguinha para cima, porque às vezes fica mais fácil de controlar. E aí isso pode ser repetido várias vezes ao dia e o indivíduo vai ganhando conscientização de como de fato precisa respirar ao longo do tempo, à medida que for fazendo o exercício. Um outro exercício que o indivíduo pode fazer em casa, no sentido de fazer com que o diafragma trabalhe um pouquinho mais, é o exercício que a gente chama de treino de sentar e levantar, Em que começa-se com as mãos na altura do joelho, o indivíduo pode sentar e levantar várias vezes, e aí quando ele for levantar, ele solta o ar, quando ele sentar, ele inspira. E o indivíduo pode escolher um horário, no dia,
fazer uma sequência de exercícios e começar os exercícios devagar, incluindo na sua rotina, até se sentir seguro de realizar algum tipo de exercício físico regular, numa academia, correr, pedalar, enfim, conforme sua preferência. Em tempos de Covid-19 e outros vírus frequentes no inverno, sem dúvida, vale a pena o esforço, né? Na próxima terça-feira, dia 27, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Você acompanha agora um pouco do que a Unimed Sergipe vem realizando nessa área. Olá, eu sou a doutora Simone Beatriz, médica do trabalho e coordenadora do SESMIT. Para quem não conhece, o SESMIT é o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho. Fica localizado na sede 2, aqui da Unimed. Ele funciona com 2 médicas do trabalho, que sou eu e a doutora Marina, a enfermeira do trabalho, Mariana, a engenheira de segurança, que também se chama Simone, e 3 técnicos de segurança, que são Isaac, Áurea e Flávia. O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, foi criado como uma forma de prevenir o adoecimento do trabalhador. E é essa a nossa missão. E vamos falar sobre isso. O acidente de trabalho ocorre quando um profissional no seu ambiente de trabalho tem alguma intercorrência e isso leva ao seu adoecimento. Ele pode ser descrito de 3 formas. O acidente típico, que é aquele acidente onde o trabalhador cai, escorrega, machuca, ou acidente, no caso do hospital, com um pérfuro cortante. Então é o típico acidente que ocorreu, que poderia ser evitado, mas infelizmente aconteceu. O outro tipo de acidente é o acidente de trajeto, que é aquele acidente que ocorre vindo para o trabalho ou indo do trabalho para a sua casa. E temos o terceiro tipo de acidente, que na verdade é uma doença ocupacional, que pela lei é equiparada ao acidente de trabalho. O que seria essa doença? Uma doença adquirida em decorrência do trabalho que você exerce. Então, pensando nessa perspectiva que acidente de trabalho dentro da empresa a gente tem que ser 0, existem medidas onde a gente procura evitar que aconteçam esses acidentes. Então, quais são essas medidas? Como estamos agora e na vigência de uma pandemia, eu vou dar ênfase ao risco biológico, né? Por quê? Porque o risco biológico, nesse momento, ele está sendo ocasionado pela pandemia do Covid-19, onde a gente tem que ter um treinamento muito efetivo, tanto no pessoal administrativo, quanto a nível hospitalar. E esse treinamento hospitalar, inclusive como você vai ver fotos depois do vídeo, foi realizado no hospital baseado na NR32. A NR32 é uma NR que visa a proteção do trabalhador que trabalha diretamente na área de saúde. O que é que ela foca? Saber manusear os equipamentos com que ela trabalha, uso de equipamentos adequados, uso de EPIs adequados, para que não haja o menor risco ao trabalhador que ele ocorra um acidente, certo? Também existe um cronograma de visitas, onde essas visitas são setoriais, onde o técnico de segurança, acompanhado de alguém da medicina do trabalho, ou ele até mesmo sozinho, ele verifica no ambiente de trabalho os riscos que a pessoa está exposta. Então ele verifica se a ergonomia está adequada, verifica se o mobiliário está adequado, verifica se a pessoa está usando, se necessário, o EPI adequado, principalmente a postura que se senta, a forma que usa o computador e diversas formas, né, de procurar dentro do ambiente algo que possa ocasionar uma lesão ao trabalhador. Esse cronograma de visitas é durante o ano todo, então a gente sempre vai estar realizando e verificando.
Então, são essas as ações da Unimed Sergipe. E até o nosso próximo encontro. E lembre-se, cuidar de você, esse é o nosso plano. A seguir, dicas para aumentar de uma forma natural a vitamina D no nosso organismo. E ainda, a receita de hoje é creme de abóbora com gorgonzola. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Tá esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos de mudança de hábitos. Que tal aumentar a vitamina D no corpo de uma forma natural, incorporando novos hábitos no seu dia a dia? Sim, isso é possível, confira aí. No nosso Mude um Hábito de hoje, vamos estar comentando um pouquinho sobre a importância da vitamina D para o nosso organismo e como apenas com a mudança de um hábito conseguimos melhorar a nossa saúde através dessa vitamina. A vitamina D, ela é um hormônio essencial para a funcionalidade do nosso organismo e para a melhora da nossa saúde. E com apenas um hábito, conseguimos melhorar essa função da vitamina D, sendo esse hábito a exposição ao sol, porque o sol ele é responsável pela ativação da função do nosso organismo com a vitamina D. Então, fazendo essa exposição solar diariamente, de 10 a 20 minutos, nos horários, claro, antes das 10 da manhã e após as 16 horas, para que o sol não esteja tão forte e aí acabar sendo maléfico à nossa saúde, temos que fazer essa exposição nos horários que são apropriados para a nossa pele. Essa exposição solar vai auxiliar na ativação da vitamina D no nosso organismo, uma vez que a gente consegue a vitamina D através dos alimentos? Conseguimos? Sim. Esses alimentos quais seriam? O atum, o salmão, leite, ovos, o cogumelo e as frutas cítricas. Conseguimos tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação rica nesses alimentos que são ricos em vitamina D. Porém, essa exposição solar todos os dias vai auxiliar na ativação dessa vitamina D no nosso organismo e na melhora da nossa saúde. Quais são as funções que essa vitamina D vai ter? Qual o papel dessa vitamina D para a nossa saúde? Ela é muito importante na formação dos nossos ossos, no enriquecimento desse osso, principalmente para os idosos e crianças, né? Que a criança está na formação óssea e os idosos já estão mais debilitados com a questão óssea. Então, vai auxiliar na formação desse osso, vai auxiliar na vida útil desse osso, na saúde desse osso, uma vez que a vitamina D é responsável pela absorção de minerais como cálcio, magnésio e fósforo que tem na composição óssea. Então, se mantivermos os níveis corretos de vitamina D, vamos estar auxiliando na saúde dos nossos ossos. Outra função muito importante da vitamina D é no aumento do nosso sistema imunológico. A vitamina D, ela auxilia muito para aumento da nossa imunidade, uma vez que evita os radicais livres, evita os invasores, causadores de doenças infecciosas, então melhora a nossa saúde, melhora a nossa imunidade, ajudando assim a estar evitando doenças como doenças gripais, virais e doenças infecciosas com o aumento dessa imunidade. Outra função muito importante são para os hipertensos.
tanto auxilia a pessoa que já é hipertensa, que já possui a hipertensão arterial, como para pessoas que não são hipertensas. A vitamina D, ela faz um equilíbrio, né, desse sal dentro do nosso organismo, dentro da nossa corrente sanguínea e de outros minerais também. Como que fazemos essa exposição solar? Primeiro, tem que ser diariamente, de 10 a 20 minutos, todos os dias, sem as vestimentas, né? Então a gente tem que estar expondo ao sol, principalmente as áreas que não são expostas. Mulheres podem estar fazendo de biquíni, homens podem estar fazendo com a sunga, um short mais fininho, mais curto, para que essas áreas que durante o nosso dia a dia não estão sendo expostas ao sol, ela consiga ter exposição solar e aí melhoramos a função e a ativação da vitamina D. A questão da suplementação, eu posso suplementar a vitamina D? Pode. Porém, só é indicado fazer a suplementação da vitamina D para aqueles pacientes com níveis muito baixos, para pacientes que realmente têm deficiência ou carência dessa vitamina. Para pacientes que estão com níveis normais, não é necessário a suplementação de vitamina D. Então, vamos ter muita cautela quando chegar em farmácias para fazer o uso da vitamina D incorreto, uma vez que conseguimos, durante o sol, fazer essa exposição e não necessariamente estar se enchendo de medicamentos, fazendo uso incorreto dessas vitaminas, podendo estar utilizando o sol e também a alimentação como coadjuvante, como auxiliadores na nossa saúde durante o nosso dia a dia. Só lembrando que nada de exagerar na exposição solar, viu? Novos tempos pedem novos hábitos. E agora vamos à receita da semana: creme de abóbora com gorgonzola. Entre outros nutrientes, a abóbora é rica em vitamina A, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B. As sementes, quando torradas, se transformam em uma ótima opção de aperitivo. Para este inverno, esta receita é uma excelente sugestão. E o queijo gorgonzola traz ainda mais sabor. Veja como é fácil de fazer. Fica aí a dica de uma sopa super nutritiva. Esta receita combina as propriedades da abóbora com a cremosidade e o sabor intenso do queijo gorgonzola. Não tem como dar errado, né? Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.